Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabiano. Vamos estar aqui, então, nesse webinar, falando um pouquinho sobre 13º. O intuito hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do 13º final. Como é que funciona, então, né? Ele vai ser devido a todos os colaboradores da empresa, ele vai sempre corresponder a 1/12, né, por cada avo adquirido ali para o funcionário. Seria basicamente a mesma regra que a gente conversou lá no adiantamento, só que agora a gente não vai pagar, a gente vai pagar ele integral, com descontando o que já foi pago lá na primeira parcela. Quando a gente fizer o cálculo dentro do INDP ali, vocês vão notar que o INDP ele já traz o desconto da parcela que foi pago de adiantamento, facilitando para vocês. Claro, né, no 13º final a gente vai ter algumas regrinhas que vão mudar. Então, para ter direito ao avo, né, o funcionário tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias dentro da competência. A partir desse momento, ele já faz direito a ter um avo dele. Se ele tiver faltas, ele já não vai ter direito. Isso vai poder fazer ele perder o direito a um avo. Por isso tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que tem que sempre estar com sistemas bem parametrizados, para os sistemas poderem ajudar vocês. Senão você tem que fazer um controle manual com essa questão de perca de avo dos funcionários. E também cuidar as datas de admissão. Às vezes a gente não percebe ali, o funcionário entrou lá pelo dia 17, 18 lá do mês, e a gente começa a fazer a contagem de avo. Nossa, está faltando um avo. Mas na verdade, às vezes a gente está contabilizando o avo da admissão, que não faz jus porque ele entrou quase no final do mês e aí não faria jus àquele avo. Então, sempre fiquem atentos com relação a isso. São detalhes, né, mas que fazem toda a diferença. Lembrando que ele tem o fechamento, o pagamento, no caso, até o dia 20 de dezembro. Então, claro, ao longo do mês de dezembro, você já pode ir quitando ele, obviamente, né? Tem muitas empresas que já pagam um pouco antes ali do fim do 20 de dezembro, mas até o 20 de dezembro vocês têm que acreditar isso na conta do funcionário lá, do colaborador. Aqui eu vou fazer aquela mesma perguntinha que a gente fez lá no adiantamento, se podemos pagar todo o 13º antes de dezembro. Não pode pagar antes, tá, pessoal? Por quê? Porque tem que recolher os encargos, e os encargos só serão recolhidos em dezembro. Então, por isso que eu sempre brinco com esse símbolo aqui, né, de proibido, né? Proibido pagar tudo antes. Tem que deixar uma reserva para os encargos. Aqui tem a regrinha, né, do próprio site do E-Social com relação a questão do adiantar o 10º antes. Então, se vocês entram no site do E-Social e vão lá em perguntas e respostas do E-Social, vai ter a pergunta 10.19, de 26/10/2023. Ó, como enviar o pagamento do 13º salário pago integralmente durante o ano? Então, ali ele explica como é que vocês podem fazer isso, e aí vai ter que fazer a reserva. Até mesmo se vocês olharem no MOS, no manual do E-Social, aí na página 32 do manual atual, se vocês entrarem lá na parte do site do E-Social, entrar na parte de documentação e entrarem na página 32, lá também eles citam que tudo que for pago antes de dezembro vai ser a caráter de adiantamento. Aí, claro, aí eles dão essa, vamos dizer assim, essa barbada, né, dizendo que vocês podem fazer o quê? Tentem adiantar até 90% ou 95% do valor, mas deixando uma reserva para poder fazer os descontos em dezembro. Caso alguém tenha calculado antes ou pago tudo antes, infelizmente teria que excluir essa folha e lançar em dezembro, porque o E-Social só vai fazer fechamentos, só vai gerar a guia em dezembro. No 13º final, né, lá no adiantamento, a gente tinha um recolhimento só do FGTS. Agora, aqui no 13º final, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o recolhimento do INSS sobre o 13º, a gente vai ter o restante do FGTS que não foi recolhido na primeira parcela, tem o pagamento da licença maternidade, não esqueçam disso, porque aí vocês vão se isentar desse valor na guia de 13º, então quando vocês fizerem o recolhimento da guia de INSS e tiveram maternidade de 13º, vocês vão poder se abater automaticamente lá na DCTF Web. Então a rúbrica que faz o pagamento disso tem que estar bem parametrizada para não ter esse problema lá. Então, ou seja, fechou o E-Social, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter o 13º INSS, né, a parte lá da DCTF Web de 13º, o recolhimento do restante que falta do FGTS, e depois ainda vai ter o pagamento da maternidade. Alguém falou ali sobre a questão do imposto de renda. O imposto de renda ele vai ser fechado juntamente com a folha de pagamento, porque não existe um 1210, a gente já vai falar em seguidinho ali, só de 13º. Existe um 1200 para as duas situações, mas o 1210 ele é único para as duas, tá? Então, por quê? Porque o INSS de 13º ele é recolhido antes
mas o imposto de renda vai ser junto com a folha, tá? Lembrando que também tem um acidente de trabalho recolhido no FGTS, ou no 13º final, tá? Então, se vocês têm um funcionário com acidente de trabalho, vocês têm que recolher o fundo desse acidente de trabalho também. Então, há uma verba também para fazer esse recolhimento, aí não há INSS, obviamente, mas há recolhimento de fundo para o funcionário que está afastado por acidente de trabalho. Aqui a gente tem uma parametrização do INDP, né? Essa aqui seria a rúbrica 190, que é o que paga o 13º final. Obviamente, a gente tem outras rúbricas para outras situações, insalubridade, periculosidade, médias de hora extra, média de quinquênio. Então, a gente tem outras médias que são pagos também no 13º final. Então, aqui é um exemplo de uma rúbrica, né? A parte tributária dentro do INDP, ela tem que ter a base 3, 9, 11 e 13. E para o E-Social, ela tem que ser dita, então, que ela é a natureza de 13º, não podemos esquecer disso, assim como também temos que cuidar das tributações que são relacionadas a 13º. Obviamente, no sistema da DataSemp, quando você coloca que a natureza ali é 501, e clica na varinha, ele já vai dar essa sugestão que está aqui embaixo. Como é que fica o E-Social no 13º? Lembrando, no 13º, sempre a gente frisa muito, porque é uma coisa que o pessoal sempre acaba ligando com bastante dúvidas com relação a isso. No 13º, sempre são dois envios de 1200. Tem o 1200 da folha de salário, férias, que aí pode ser enviado até o dia 15 de janeiro, até o fechamento da folha de dezembro, mas até o fechamento do 13º, ali até o dia 20, a gente tem que fechar o nosso 13º, enviando um 1200 separado. O sistema, o INDP, ele separa isso. Depois eu vou mostrar ali para vocês, ali, ele tem ali como gerar separado. Já o 1210, aí que o pessoal confunde muito, né? O 1210 ele não é separado. O 1210 ele vai ser um único, que aí ele vai contemplar todas as folhas que vocês tiveram no mês. Folha de salário, folha de férias e folha de 13º. Então, eu vou ter 2 1200 e um 1210. Já o fechamento também é separado. Então, eu tenho que ter um fechamento de décimo e um fechamento da folha. Por quê? Porque os prazos são diferentes, então eu não posso encerrar junto. Mas como o INSS do décimo ali eu vou recolher antes, eu tenho que fazer o fechamento antes. Já o do salário e férias, eu ainda tenho até um pedaço de janeiro para poder fazer o seu encerramento. Então, por isso que em dezembro é o único mês que acontece essa situação, onde vocês têm 2 envios do 1200, um envio de 1210 e 2 fechamentos. Só em dezembro, tá, pessoal? Só em dezembro que tem essa regra aí. Ao longo do ano, é sempre o padrão que vocês fazem. Um 1200, um 1210 e um fechamento. Só dezembro que tem essa maravilha. Por que eu reforço isso, né? Porque a gente faz uma vez só, a cada ano, né? Não é uma coisa que a gente faz corriqueiramente, então é fácil da gente esquecer. E no INDP, né? Como é que fica essas informações dentro do sistema da DataSemp? Tá aqui o nosso bom e velho amigo INDP. Esse aqui eu estou usando a versão desktop, né? Mas também tem versão na nuvem, tá? Que é exatamente igual. Caso ainda não conheçam, né? Saibam que tem essa solução também. Então, para falar de 13º, né? Antes de começar nele, ó, vamos vir aqui em evento. Sempre que vocês quiserem procurar alguma coisa sobre 13º, vocês podem digitar 13 aqui na descrição, por exemplo, e aí ele vai filtrar tudo que tem, ó. 13º salário maternidade, os eventos de adiantamento, os eventos de 13º final, ó, hora extras, acidente de trabalho, o desconto, 13º final, 13º final sobre comissão, insalubridade. Então tem uma série de eventos, e além dos eventos que também serão pagos, obviamente, em rescisão. Por que é interessante essa questão dos eventos? Que a gente sempre gosta de frisar aqui na DataSemp. Nossos eventos, eles são abertos, ou seja, eles estão disponíveis para vocês poderem editar, assim como criar fórmulas. Então, vocês estão fazendo um pagamento agora do 13º, tem que pagar uma média de alguma rúbrica, de alguma situação que teve ao longo do ano, esqueceu de pagar no adiantamento, sei lá, pode ser qualquer situação. Pode entrar em contato conosco e pedir que a gente ajude a criar fórmulas, para poder estar facilitando para vocês essa questão. Outra situação que eu citei lá no adiantamento e volto a reforçar com vocês aqui, agendamento, né, pessoal? Agendar os eventos para a folha de vocês. Assim como vocês podem agendar eventos para o adiantamento, vocês também podem agendar eventos para o 13º final, que aí vocês podem usar a opção de calcular todos ao mesmo tempo. Olha a facilidade, né? Em vez de eu entrar funcionário por funcionário, olhar folha por folha, lançar os eventos em cada um dos meus funcionários no momento do cálculo, eu posso vir aqui e parametrizar o agendamento. A partir do momento que eu parametrizei o agendamento, eu vou entrar no cálculo e vai estar lá, né? Se a gente clicar aqui no incluir, ó, eu seleciono qual o evento que eu desejo,
Vamos supor que fosse uma insalubridade aqui, por exemplo. Ó, insalubridade. Aí eu digo, ó, ela é unidade, eu posso botar que ela é 1. Eu posso dizer que ela é permanente ou só para o temporário, aí é a regra que eu quiser, para qual tipo de trabalhador, e ainda aqui eu posso dizer para qual processamento que eu quero só para o 13º final. Ainda posso criar regras só para uma empresa específica, para todas, para um sindicato, para uma função, para alguns trabalhadores. Não tem problema, vocês podem parametrizar o agendamento. Estamos falando de 10º, tá? Porque hoje o nosso foco é 10º, mas isso aqui serve para qualquer folha que vocês vierem a fazer dentro do sistema ali. Por que a gente fala dessa questão? Para quando a gente chegar em quem? No cálculo da folha. Para vir aqui no cálculo da folha para poder calcular uma folha de 13º final. Então aqui está a telinha do 13º, aonde vocês vão poder botar a competência 12. Aí vocês vão poder selecionar aqui que vocês querem puxar do agendamento. Quem trabalha com regime de caixa pode mudar a data do efetivo pagamento. Além disso, vocês podem, então, ou deixar todos os funcionários selecionados aqui, ó, sem ninguém aqui, ou ainda vocês podem selecionar um funcionário específico. Se vocês não selecionar nenhum funcionário e simplesmente avançar, aí vocês têm todos eles aí. E aí vocês podem vir aqui e usar o botão de calcular. Quando vocês clicarem nele, o sistema vai calcular todo mundo baseado pelo agendamento. Então, obviamente, se eu não parametrizei meu agendamento, o sistema sai com um padrão nosso. Mas vocês ainda podem parametrizar de acordo com as empresas de vocês. Se vocês não parametrizarem, vocês vão ter que acessar a folha e fazer os ajustes depois, não tem problema também. Ou então, vocês parametrizem o agendamento e depois calculem, e aí só tem que conferir, né? Maravilha, né? Bem melhor, né? Então, vamos pegar aqui um funcionário aqui, ó, um empregado modelo, e vamos avançar. E aí nós vamos cair na tela de cálculo. Mesma tela que a gente calculou lá no adiantamento, que a gente calcula a folha de salário. Aqui em cima, aqui os dados, então, do colaborador. E aqui as nossas rubricas que nós vamos estar usando para pagamento. Quando a gente clicar no botão calcular, aí vai acontecer a matemática. Ó. Ele já trouxe para nós o nosso desconto de INSS. E olha que interessante que é que apareceu aqui. O desconto do adiantamento. Então, como eu já fiz a folha de adiantamento, né, quando eu calculei o 13º final, automaticamente ele já fez esse cálculo aqui para nós. Ó, então eu vou gravar aqui, né? Gravando a folha do meu funcionário, aí a gente pode vir aqui e emitir, por exemplo, o olerite, né? Só do 13º, ó. A gente desmarca tudo aqui e vou marcar só 10º. E aí eu vou imprimir o olerite de 13º do meu colaborador. Lembrando que quem tem o web sharing ainda, né, que é a nossa ferramenta, aquela que dispara os olerites para e-mail ou para o aplicativo de celular, as pessoas já podem receber os contra-cheques ali rapidamente. Tem o líquidos para banco também que o sistema gera, para quem tem convênio bancário. Além do olerite, também dá para tirar um resumo geral para conferir. Também dá para pegar e fazer o quê, né? Ah, Fabiana, eu não vou entrar funcionário por funcionário, já parametrizei a minha folha, quero calcular todos ao mesmo tempo. Posso fazer? Pode. Avança aqui, ó. Pode ver que aquele funcionário que a gente já fez o cálculo já está em verdinho, né? Por quê? Porque já tem a matemática. Esses outros que estão em cinzas ali, ó, quer dizer que ainda não teve folha calculada. A gente pode vir aqui no botão calcular e fazer o cálculo de todos. A Cátia faz uma pergunta também. Em relação aos tributos, né, é necessário colocar a data de efetivo pagamento em 20 de 12 ou só serão descontados no final do mês? Não, a data de efetivo pagamento ali, tá, Cátia, ela só vai influenciar para a questão do imposto de renda. Só para saber se o imposto de renda vai ser retido já na DARF desse dezembro ou em outra. No caso do 10º, você vai ter que pagar até o dia 20. Então, teoricamente, seria a data de pagamento que você está fazendo. Vamos supor, se você pagou dia 20, a sua folha de 10º, coloca dia 20. Ah, eu paguei dia 18, dia 17 de dezembro, já coloca 17 ou 18 de dezembro. Mas essa data, ela só se refere ao imposto de renda, tá? No caso do 10º é mais tranquilo, porque ele fica dentro da própria competência, o pagamento, né? Ó, pessoal, disparei o cálculo, então ele fez o cálculo para nós. Claro, obviamente, só não fez o cálculo de quem? Do agente público, né? Porque não tem uma parametrização de rúbrica para ele lá no meu agendamento. Então, a partir desse momento, eu já tenho a minha folha calculada. Ah, Fabiano, esqueci de pagar alguma coisa na minha folha, o que eu faço? Vocês podem simplesmente entrar na folha, né? Vamos supor aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Seleciono o empregado modelo e dou um avançar. Aí eu vou entrar na folha já calculada dele, ó. Aí eu venho aqui, ó, insiro o evento que eu quero, ó, inserir, venho no F4 e localizo aqui, eu quero pagar, ele tem direito à insalubridade, eu esqueci de agendar a insalubridade para ele. Então eu posso vir aqui, ó, evento 202, confirmar a seleção, quando eu der um calcular, ele já vai calcular a insalubridade para nós, além de calcular a insalubridade, ele também já vai fazer ali o desconto do INSS.
Então, esqueceu de colocar alguma rubrica, alguma coisa, não tem problema. Sempre se atente a pagar as médias, né? Que vocês tiveram ao longo do ano, hora extra, quebra de caixa. Lembrando que o 10º final ainda acontece muito também de ter que fazer um complemento em janeiro, tá? Por quê? Às vezes tem aquelas empresas que pagam comissão, não tem ainda a média de comissão, ou não tem o ponto fechado, e tem horas extras que vai entrar nessa competência. Aí tem que fazer o pagamento mais adiante. Então, nunca esqueçam dessa questão, tá? Então, esse aqui é basicamente o cálculo de uma folha de 13º final. Claro, obviamente, aqui nós estamos falando do 13º. Mas também eu queria mostrar para vocês a telinha do E-Social para citar aquelas situações que eu estava falando de fechamentos, envios, né? Vamos sair aqui da telinha aqui, ó, vamos gravar. E vamos entrar aqui na geração e transmissão. Aqui no mês 12, a gente vai ter aqui a geração dos envios. Pode ver, ó, que aqui no sistema, quando eu marquei o 1200, pode ver que apareceu aqui no cantinho para vocês aqui, ó, uma questão de apuração. O que isso aqui quer dizer para nós? Para a gente poder ver qual folha que a gente está transmitindo. Ali eu não tenho nenhum filtro, ela está como nenhum, né? Tanto que aqui na apuração também ele está me dizendo que ele está gerando folha anual, ou seja, porque eu não tenho uma folha mensal. Eu vou calcular uma folha mensal só para mostrar para vocês aqui também, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês, que eu sei que é correria, né? Mas só para enfatizar melhor essa parte para vocês entenderem. Pode perguntar, Celso. Eu queria saber que geralmente o processo do 13º final, quando eu faço ele, eu primeiro faço a folha e depois eu faço 13º. Não tem problema. Porque no 13º final eu tenho as horas extras de dezembro. Se eu inverter, eu não tenho as horas extras de novembro. Mas aí, se caso você não tiver, você em janeiro pode pagar um complemento de 10. Tudo bem, mas aí se eu botar calcular a folha antes e botar o 13º depois, eu já tenho a média dividido por 11. Por que eu te digo isso? Porque vamos supor assim, ó, o dezembro você vai ter que pagar a folha até dia 20, tá? Sim, mas o novembro é o processo integral, eu divido por 11. Isso. Perfeito. E no mês 12 eu pago por 11, continuo pagando por 11. E aí em janeiro eu refaço a folha, e aí boto as horas extras, cancela, eu salvo o programa, volto para a folha do 13º, tenho ela impressa quando eu fiz o pagamento, aí eu na tela tenho o impresso do que eu tinha pago em dezembro e em janeiro de recálculo, e tudo que for positivo, eu anoto a diferença e boto na folha de pagamento de janeiro. Perfeito. Por que eu cito isso? Porque você vai ter que esperar fechar o mês de dezembro, né, para ver os valores que ainda faltam, comissões, hora extra, e aí em janeiro tem que ter esse complemento para fazer. Isso é uma coisa que muita gente esquece. Muita gente calcula dezembro, paga... Às vezes as horas extras de dezembro não tem, e ele baixa. Exato. Aí como tu já pagou, não tem diferença para pagar. Exatamente. Aí tu diminui um avo para poder compensar essa questão. Porque o que acontece? Muita gente esquece de pagar essas médias depois e acaba penalizando o funcionário. E depois um processo trabalhista, isso é recorrível via judicial. Na tua forma das horas extras está ela divide por 12 menos 1? No adiantamento eu tenho certeza que não, nas horas extras, final. Eu não tenho certeza. A minha, ela divide por 12 e depois ela diminui 1, ou seja, ela bota por 11, né? Sim. Você não tem as horas extras de dezembro. Não, aqui ele só iria, nessa forma padrão não tá. Ela seria por 12. Em novembro tem que botar aquele ali de menos 1, que aí divide por 11, não por 12. Exato. Aí dá para fazer um ajuste ali e diminuir um avo se precisar também. A minha já tem esse ajuste. Perfeito. Então aqui, ó, eu calculei uma folha de salário no mês, ó, para mostrar para vocês aqui, ó. Vou clicar em sim, ó. Aí, se vocês repararem, aqui vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, anual e mensal, tá vendo? Então, nesse momento, eu estou misturando o envio, vamos dizer assim. Se eu disparasse o envio aqui, eu iria enviar tanto a folha anual quanto a folha mensal, que por acidente eu já calculei ou já tinha calculado antes. Por exemplo, uma empresa que não tem médias, então é sempre a mesma coisa. Tem pessoas que já deixam pronta, às vezes a folha já meio que no início do mês e depois só vai arrumando, né? Aí aqui no cantinho, como a gente tem a questão da apuração aqui, se eu vier aqui, eu posso dizer qual folha que eu quero ver, ó. Eu quero ver só a folha anual. Ele já sumiu a mensal. A mesma coisa se eu quisesse ver só a mensal, aí ele vai aparecer só a mensal. Com isso,
Se eu colocar esse filtro aqui, eu garanto que vou estar disparando apenas essas folhas. Por isso que eu falei, ó, que em dezembro, tá, vocês têm duas folhas, vocês vão ter dois 1200, ó. Vocês vão ter o do mensal e do anual. Já o 1210, que é a data do efetivo pagamento, ó, eu só tenho uma. Pode ver que o empregado modelo ali, ó, eu não tenho um 12, eu não vou ter dois, eu tenho só um. E pode ver que eu nem tenho aquela opção de mensal, de anual ou mensal. Por quê? Porque eu só tenho um 1210. Já o fechamento, aí também entra na mesma regra, ó. O fechamento eu também tenho dois, ó, mensal e anual. E aí vocês têm que tomar cuidado aqui, ó. Quando vocês vierem fazer o fechamento do 13º final, vocês vão entrar aqui na telinha de fechamento e aí vocês vão ter que incluir o 13º final e vão dizer quais informações que vocês querem. Porque o que acontece? Quando a gente faz o fechamento, a gente sempre marca as duas primeiras opções, né, que é o 1200 e o 1210, e manda para o e-social. Nesse caso, a gente vai marcar só o primeiro, só o 1200, mas vai ter dois fechamentos, o do mês e a do 13º final. Então, o que vai ter? Vai ter o do mês, obviamente, de dezembro, né? O campo aqui está até inativado, ó. Ele nem está aparecendo informação. Quando eu colocar a competência 12, aí eu tenho que dizer qual o fechamento que eu quero fazer, ó. Se é o mensal ou anual. Ah, eu quero fazer o fechamento anual. Então, eu vou botar anual, vou dizer que é um fechamento e vou marcar a primeira opção. Eu não vou marcar a segunda do 1210, porque o 1210 irá junto com a folha de salário. Então, eu vou salvar e aí eu vou ter o envio do fechamento do 1299 anual. Então, quando eu vier aqui, ó, eu vou gerar, ó, e aí eu vou ter tanto que se eu botar aqui mensal, ó, ele nem aparece. Então, a gente consegue ver a informação certinha ali. Claro, quando eu for fazer o fechamento do salário, aí sim eu vou vir aqui, ó, vou botar 12, vou colocar que é mensal, fechamento, e aí vou marcar as duas primeiras opções. Por que eu cito essa informação? Porque no suporte, nessa época, sempre chove ligação do pessoal tentando mandar o 1299 do 13º e voltando o erro. Por quê? Muita gente vem aqui e tenta marcar as duas opções, quer marcar as duas primeiras opções. Não precisa, marca só a primeira já para garantir, tá? Então, marcou a primeira opção, já está resolvida. E aí, por isso que eu citei, ó, vai ter dois 1200, um 1210 e dois fechamentos aqui, ó. Aí vocês vão ter dois fechamentos, um do anual e um do mensal. Lembrando, né, que tem que fechar sempre antes o 13º, porque tem um prazo, né, de fechamento anterior, por isso que já sai até nas guias separadas. Então, por isso que há um fechamento exclusivo para ele. Dezembro é o único mês que vocês têm que tomar esse tipo de cuidado, tá? A Neuza pediu ali, pode repetir os fechamentos na social? Opa, com certeza, Neuza, isso é muito importante. Então, aqui, ó, vocês vão calcular a folha de 13º, tá? Calculou a folha de 13º, ó, marcou aqui, botou competência 12, vai aparecer o campinho de apuração. Então, você vai vir aqui e vai gerar o 1200, né? Lembrando, né, que se caso você já tem alguma folha calculada, por exemplo, uma folha de férias, alguma coisa, ele vai montar um 1200 perdido mensal ali, ó. Só que esse você não precisa disparar ainda, tá? Então, aí, se você tiver muitos funcionários para não se perder, né, você pode vir aqui no filtro, aqui, ó, e habilitar só o anual. E aí você só vai ver os 1200 de 13º. E aí você faz o disparo deles. O 1210, no 13º, você não vai precisar disparar, tá? Você só vai disparar ele junto com a folha do mês. E o fechamento, você vai ter um fechamento anual de 13º. Aí você vai vir aqui em movimentações, fechamento e reabertura, e aí você vai incluir aqui um fechamento de 13º. Aí você vai botar aqui, ó, competência 12. Aí aqui do lado, pode ver que ele habilitou aqui, ó. O que eu quero fazer? A mensal? Não, eu quero fazer a anual. E aí nós vamos marcar a opção de fechamento. E vou marcar a primeira opção, porque eu vou fazendo o fechamento do 1200. Feito isso, aí eu vou estar fazendo o envio do meu 1299. Se eu já tiver cadastrado tanto o mensal quanto o anual, ele vai me listar dois. Mas eu também posso usar meu filtro aqui, ó, e ver o anual. E aí vou fazer o fechamento do meu anual. E aí sim está encerrado o 13º perante ao e-social. Lembrando, tá? Sempre gosto de fazer essa ressalva, né? Não, lembra que a gente fazia uma CFIP negativa de 13º? Para e-social, isso não existe, tá? As empresas que vocês já enviaram lá, que ela é sem movimento em algum momento desse ano, ou do ano passado, porque desde 2023, a partir do momento que encaminham sem movimento, ele tem validade até vir a ter movimento. E isso já se inclui o 13º, tá? Então não existe para o e-social o sem movimento da folha e o sem movimento de 13º. Não existe. É só um sem movimento para tudo. Só para fazer um reforço aqui, né? Relembrar nunca é demais, né?
Deixa eu ver ali, a Sucom tem uma dúvida sobre a rúbrica 170. Deixa eu ver aqui, a 170. Bom, pessoal, quem estiver na correria ali, já agradeço a atenção, tá? Obrigado, desculpa por qualquer coisa ali, mas precisando, pode contar com a gente ali. E quem tiver alguma dúvida, né, pode vir. A primeira parcela eu usei a 170 para fazer a 13º sobre a lei. E agora a segunda parcela. Tem outra rúbrica? Sim, Sucom, perfeito. Tem sim, ó. Se você procurar aqui, ó, horas extras, você vai ter outras rúbricas para pagar, tá? Sobre o 13º final, tem separado, a 181, 182 e 183, e tem essa aqui, ó, 186, que é exatamente, vamos dizer que é um espelho daquela lá. Ela também analisa as 3 rúbricas que o sistema usa, de 50, 70 e 100, ou se você modificou, né, pela que você modificou. Então, no seu caso, como você usou a 170 para o adiantamento, no 13º final você vai usar a 186. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, desculpa qualquer coisa, precisando, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom resto de trabalho a todos vocês, e amanhã, né, bom feriado, né? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.